Amém? Estou muito alegre de estar mais uma vez na casa do Senhor. Quero cumprimentar também a nossa igreja em casa com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Na quinta-feira passada, olha para você ver que observação interessante. Na quinta-feira passada eu dirigi o culto. E eu disse, hoje é 13 de outubro. Na quinta-feira passada, eu tinha sido internado, tinha dado entrada no hospital. E hoje, no dia 13 do ano passado, eu tinha saído do hospital. E aí eu estava pensando nisso para você ver. Hoje Deus me deu a oportunidade, na quinta-feira passada, reconhecer e me lembrar aonde que eu estava naquela quinta-feira. E hoje, nesta quinta-feira, dia 13, que faz hoje exatamente um ano, eu estava saindo do hospital, estava recebendo alta. Era para ficar 20 dias, 19 dias. Ela falou assim, esse procedimento seu vai demorar uns 20 dias, porque você foi muito forte o que te aconteceu, a bactéria que te acometeu. Então você vai precisar de uns 19 dias a 20 dias. Só que com 9 dias, Deus me curou e eu saí de lá. E foi mesmo num dia de culto. Eu fui para casa, todo debilitado, nem conseguia conversar direito. E de lá fiquei assistindo o culto. E hoje eu estava me lembrando, hoje eu vou ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. E dentro disso, visando isso, eu busquei ao Senhor. E o Senhor me deu uma palavra que faz jus àquilo que eu passei. E também, não só eu, de outubro do ano passado até agora, quantos de nós que não enfrentamos lutas, quantos de nós que não enfrentamos dificuldades, todos nós passamos por um momento, uma semana, um dia, ou recebeu uma notícia que não queria ter recebido, mas aí existe uma diferença, que é como nós nos mantenhamos quando nós recebemos essas coisas, quando nos acontece alguma coisa, como é que nós nos mantemos. Então, dentro desse panorama que me aconteceu, eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu uma palavra, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, vai ser eu vou me deter apenas um versículo, para nós extrairmos o que o versículo quer nos transmitir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, aí você vai passar uma folha com certeza, e vai lá no versículo 58, que é apenas este versículo que eu vou me deter. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58. Eu vou esperar que todos abram, para que todos, na sua versão, você leia comigo e acompanhe comigo, e você vai ver o quão é importante nós, independente do que nos acontece, nós mantermos firmes. Eu peço a sua atenção nesta noite, vai ser rápido, nós temos aqui, já está contando o tempo ali, eu peço a sua atenção, que com certeza o Senhor tem uma palavra para mim e para o seu coração. Nós viemos aqui na casa de Deus, foi para adorar a Ele, nós não viemos aqui para outra coisa, senão para adorarmos ao Senhor e prestarmos o nosso culto ao nosso Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, só esse versículo para a nossa meditação nesta noite. E eu vou ler novamente: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluias. E eu estava nesta semana me lembrando, recordando do que aconteceu comigo. Fui acometido de uma bactéria, apanhei uma pneumonia, e fiquei muito mal mesmo. Eu pensei que já nem voltava mais, pensei que nem fosse viver mais, porque quando a gente deita, como eu já disse aqui, quando a gente deita numa cama de um hospital, ali, meu irmão, acaba tudo, ali já era. Ali, se você não tiver uma fé forte, se você não tiver uma vida de oração, uma vida de ensinamento, de aprendizagem com a palavra, e se apegar a tudo que a palavra tem te ensinado até aquele dia, você se fica debilitado, não só fisicamente, mas também emocionalmente. E quando você fica emocionalmente debilitado, aí acabou para você. Aí só a misericórdia de Deus para nos alcançar, e a intercessão dos irmãos da igreja.
Porque a Bíblia fala aqui, sede firme, portanto, amados irmãos, sede firmes. Quando eu me lembrei da minha situação e olhei para este versículo, eu falei assim: Senhor, sede firmes e constantes. Aí eu me lembrei: Senhor, naquela semana que eu fui acometido daquela enfermidade, eu vinha dirigir o culto de Santa Ceia no sábado, no domingo ministrei a palavra em Benavente, e fiquei assim buscando, né, para ver se eu achava em mim alguma culpa. Mas quando Deus quer te passar pelo deserto, você não precisa se culpar, não precisa você se perguntar se eu estou pecando ou se eu estou em pecado. Não, se você estiver com a vida ilibada na presença do Senhor, não fique fazendo esse tipo de questionamento, porque Deus, Ele tem a maneira de treinar os seus, de trabalhar com os seus. Deus tem uma maneira de forjar os seus. E quando Deus pega e nos forja e nos leva no deserto e nos coloca de um modo assim mais que nós não estávamos à espera, você pode ter certeza que se você tiver com uma vida perante o Senhor, constante no Senhor, você vencerá. Você sairá do outro lado, você vai ver que tudo que vier contra você vai passar e você vai manter de pé, você vai manter firme. E quando eu li esse versículo, e uma coisa que eu achei incrível foi que, em momento algum, quando eu fiquei sabendo que fizeram ali os exames, as análises, e que eu teria que ficar enfermo, parece que o anjo que passa a mordaça na boca da gente veio e segurou minha boca. Eu não reclamei, eu não murmurei. Eu não naquele dia ali, diante daquele médico ali, eu não murmurei, não falei nada. Eu baixei minha cabeça e falei assim: pneumonia? Só fiz esse questionamento. Mas eu sou saudável? Aí eles me perguntaram se eu usava alguma coisa química, álcool, droga. Não uso nada disso, graças a Deus. E aí, mas também não fiz questionamento nenhum com Deus, não questionei. Isso já começa a ser um pouco de maturidade que você já começa a adquirir, mesmo no seu inconsciente. Porque quando você chega a um limite que você vê que você não tem mais jeito, que você não tem mais saída, você também não vai questionar. Você vai acreditar, você vai confiar e se apegar no Deus que pode reverter aquele quadro. Só que existe um momento que a igreja atravessa, e não é a igreja ADEF, é uma igreja do modo geral, do panorama geral da igreja, é que quando está indo tudo bem, ok, eu vou pregar, ok, eu vou louvar, ok, eu vou cultuar hoje. Mas parece que não é quando está mal que a pessoa não vem, não é isso. Não é isso, é pelo contrário, é quando está tudo bem. É quando está tudo bem, e nós já ouvimos aqui em cima os diversos pregadores que sobem aqui falando. Quando está tudo bem, parece que se esquece dos dias antepassados, que estavam na pendura, que estavam na dificuldade, que não tinha o carro, que não tinha o trabalho, que não tinha a saúde em condições, que não tinha a esposa ou esposo e Deus deu. E não vou entrar aqui em mais detalhe. Não é quando está difícil que nós nos lembramos do Senhor. É quando as coisas estão difíceis, nós aí sim lembramos do Senhor. Quando está bem, parece que passa uma nuvem na nossa cabeça e a gente só quer usufruir daquilo que o Senhor nos entregou. Mas Paulo vai fazer um alerta depois dele. Eu não vou entrar no contexto da história. Eu peguei nesse versículo e vou pegar nele único. E Paulo vai fazer um alerta para os irmãos. Depois de Paulo descorrer toda uma carta que Paulo escreve, isso que é a carta que Paulo está escrevendo, ele vai chegar no final desse verso e ele vai dizer: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, porque Paulo já sabia que dentre a igreja do Senhor, alguns iam cochear, alguns iam meio que dar desculpa e dizer que não dá hoje, que não posso hoje, que não tem como. E o apóstolo Paulo, usado por Deus, capacitado por Deus, ele vai fazer esse alerta para a igreja. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes. E aqui eu quero parar e te dizer uma coisa. Aí eu fui no dicionário e fui pesquisar o que é sede firmes e constantes. Por exemplo, no dicionário, olha para você ver que interessante. A palavra sede firme no dicionário diz assim: sólido, instável, que resiste, que não cede com facilidade. Sede firmes.
que não cede com facilidade. É o que eu e você nos últimos dias precisa ser. Pessoas que não cedem com facilidade. Pessoas que não abrem mão daquilo que Deus nos convocou com facilidade. Porque o que mais vai ter, o que mais tem, o que mais vai acontecer é situações para nos fazer ficar pessoas instáveis. Pessoas que não vai, pessoas que não podemos contar com elas, pessoas que uma hora pode, outra hora não pode, pessoas que, para concluir, fica dando desculpa. E Paulo faz um alerta à igreja de Corinto. Portanto, amados irmãos, sede firmes. E sede firmes no dicionário quer dizer ser sólido, ser constante, ser firme. E, meus amados irmãos, e se tem uma coisa que eu falo isso para as pessoas, para as mulheres e para os homens que é casado há mais tempo do que eu, homens e mulheres que já têm uma vida já longa, que já têm filhos adultos até mesmo. Se tem uma coisa que chateia o ser humano, é pessoas que você não pode contar com ela a hora que você precisa. Pessoas que uma hora pode, outra hora não pode. Como assim, presbítero Ícaro? Você está embolando? Não, por exemplo, um esposo, uma esposa. Se o esposo é aquele marido frouxo, aquele marido que na hora que vem as dificuldades ele não peita, ele não encara, ele não vai para cima, a mulher fica meio que, e agora como é que eu vou fazer? Fica sobre a carga sobre ela. E tem muitos casamentos assim. Tem muitos homens que em vez de peitar a situação e ir para cima, não, fica inventando desculpa. E na igreja, na obra do Senhor é do mesmo jeito. Vai vir situações e Deus conta é com os sólidos, é com os que estão firmes, com os que estão sólidos. Porque na hora que chegar a situação na minha vida, Deus vai se lembrar, não, pera, chegou aquilo na vida dele, mas ele é firme, ele é sólido, ele é constante na minha obra. Não, pera aí, eu dou uma ordem agora, que essa enfermidade saia, que essa escassez saia, que essa porta que está precisando ser aberta, abra. Porque Deus, Ele é misericordioso, meus irmãos, e nem precisa de nós, porque nós nem é isso tudo, e Deus já faz. Eu nem sou isso tudo, e todos os dias eu recebo as bênçãos do Senhor na minha vida. Mas se nós nos esforçarmos um pouquinho mais, o que é que nós não alcançaríamos com o nosso Deus? Se nós nos esforçarmos com um pouquinho mais, não é para pastor, não é para presbítero, não é para igreja, é para o nosso Deus. Se nós nos esforçarmos um pouquinho mais para Ele, o que é que Ele não é capaz de fazer por nós? E eu venho hoje aqui, eu não subo aqui em cima de qualquer maneira. Eu não tive o dia todo na frente de uma rede social para depois vir para aqui vazio de nada, não. Eu passei quase o dia todo de joelho e em consagração para que eu pudesse subir aqui em cima. E ainda peço ao Espírito Santo, Senhor, se não for da tua vontade, coloque outro no meu lugar, porque a obra é tua e o Senhor faz conforme a tua vontade. E eu não vim aqui apontar dedo na cara de ninguém, porque não cabe a mim isso. Mas eu vim aqui convidar uma igreja para que a partir de agora nós nos mantenhamos firmes, independente do que vier contra mim e contra você. Porque você pode ter certeza que aquilo que você tem buscado no Senhor, aquilo que você tem esperado no Senhor, Ele vai olhar para a sua constância e vai te entregar. Ele vai olhar para a sua firmeza e vai te entregar. É como nós ouvimos aqui em cima. Tem pessoas que não estão preparadas, por exemplo, para andar numa Mercedes, porque pode se perder. Não está preparado. E eu estou falando de coisas materiais. Nem estou falando de carreira, nem estou falando de profissional. Estou falando de um bem material. Tem pessoas que não estão capazes de usar um iPhone, porque pode se perder. Sabe por que eu estou falando isso, igreja? Porque Deus tem grandes coisas para nos entregar. Mas nós precisamos ser firmes. Nós não podemos deixar nos vender, nos levar por qualquer coisa. Nós precisamos manter firme. Deus vai te colocar numa grande obra, Deus vai te colocar num grande lugar. Mantém firme no Senhor. Mantém firme. Não permita que nada te tire da presença dEle, porque Deus conta com os firmes. Deus conta com aqueles que são firmes, que não abrem mão da obra dEle por nada. Imagina, a gente vê aí os memes da internet, e eu às vezes vejo aí um ou outro, quem é que não vê? E aí você vê lá um homem, pega numa vassoura e vai matar um rato, e o rato vem, quantos que não sobem em cima da cadeira, sobe em cima da mesa e joga a vassoura lá longe? Quantos?
Eu estou falando de um rato, mas existem situações que parecem rato e está correndo com homens de Deus, com mulheres de Deus da casa do Senhor. Existem situações que tem tirado homens e mulheres da casa do Senhor, situações pequenininhas, situações que parecem realmente um rato, tem tirado homens e mulheres da presença do Senhor. Mas nesta noite Deus vai te dar uma ousadia, não é da terra não, Deus vai te dar uma coragem, uma ousadia que vem do alto, uma ousadia que vem de cima, para você enfrentar qualquer dificuldade que vier contra você. Porque nós precisamos, igreja, nos manter firmes nesses dias. Nós estamos vendo aí no cenário político que está nos aguardando, aleluias, nós estamos vendo aí no cenário político mundial o que está acontecendo, e vai chegar um momento que eu e você vai precisar ser firme. Não, eu sou cristão, é cristão? Então toma, vai chegar, você pode ter certeza, vai chegar, e nós vamos ser cobrados. É firme mesmo? É constante mesmo? Serve esse Deus mesmo? Prega essa Bíblia mesmo? Prego, sirvo. Está pronto para morrer mesmo? Igreja, eu não estou aqui brincando, igreja. Nós precisamos ser firmes, nós precisamos manter firme na obra do Senhor, nós precisamos bater no peito e dizer que o nosso Deus faz. Existem situações que Deus vai fazer, e vai colocar eu e você, só para você ver que Ele vai te usar, por causa da sua constância e da sua firmeza. Porque Deus não conta com covarde, nem com fraco. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: sede firmes e constantes. Constante é uma pessoa que está sempre, constante é uma pessoa que você vê sempre, que você, quando você sente falta de alguém, seja no ambiente de trabalho, no ambiente que você vive, fulano de tal, um dia marca com você, outro, por exemplo, você começa uma academia ou começa a fazer qualquer coisa, começa a fazer um curso, você vai indo bem, começa ali com um amigo. No meio do caminho o amigo começa a cochear, começa a capengar: não vou hoje, vai um dia, vai outro, vai um outro, vai um dia, falha outro, vai um dia, falha outro. Não é constante, não vai alcançar o êxito que precisa ser alcançado naquilo que ele se propôs a alcançar. Da mesma maneira é na obra do Senhor. Se nós não formos constantes na obra do Senhor, nós não vamos alcançar o êxito que Deus tem para as nossas vidas, nós não vamos alcançar o êxito que nós temos e condições de alcançar. Deus, Ele fala aqui na sua palavra, através do apóstolo Paulo: sede firmes e constantes. Não é à toa, é porque Ele já sabia que o ser humano, um ou outro, ia ficar para trás, um ou outro ia ficar capengando, um dia vai, um dia não vai, um dia vou, outro não vou, a semana vou, outra não vou. E Deus, Ele vem nos alertar nesta noite, não é para ficar assim, é para ser firme, é para ser constante, porque quando chegar na sua vida a situação, o caos, você pode ter certeza que eu também vou me lembrar de você. Eu também vou lembrar quando você fizer o clamor, a petição, eu vou me lembrar. Quando você fizer a intercessão, eu vou me lembrar. Quando você impor a mão, eu vou me lembrar. Mas tem que ser firme. Como é que Deus usa uma pessoa que um dia ora, outro dia não ora? Que um dia estuda, um dia não estuda? Que uma hora prepara, outra hora não prepara, e anda aí relaxadamente? Como é que Deus vai usar uma pessoa dessa para fazer milagre? Não vai, porque não é constante. Não é constante no alimento, não é constante na presença do Senhor. E o que mais nós temos é pessoas precisando de milagres. O que mais nós precisamos é de milagres. E Deus quer fazer milagres. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: Deus vai fazer milagres, porque Deus ainda faz milagres. A Bíblia fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mais 7 minutos, já está ali dando a minha hora. Sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Abundantes, o que é abundante? Abundante é uma pessoa que você pode encontrar com ela para uma coisa, para outra. Aqui ela serve, ela abrange várias áreas. E eu estou trazendo isso aqui para dentro, nós estamos aqui na igreja, mas como é bom você ter uma pessoa lá fora que pode te socorrer: fulano me ajuda aqui, ou fulano me leva ali, ou fulano faz isso por mim. Como é bom você ser essa pessoa. Não é nem ter uma pessoa à sua volta, é você ser essa pessoa. Agora imagine você servindo um amigo, uma família. Agora imagina você sendo abundante na presença do Senhor. Imagina você sendo uma pessoa que tem dons, que tem talentos, que Deus te entregou, e está parado, que vê a obra do Senhor precisando, sabe, eu sei fazer, mas não estou fazendo. Ô igreja, é triste demais.
Aleluias. A gente vê a necessidade da obra do Senhor e muitas vezes a gente sabe fazer e não fazemos. Nós somos pessoas que Deus derramou dons sobre nós, Deus deu-nos capacidade, Deus nos encheu, por isso a palavra abundantes. Nós temos as condições de fazer e muitas vezes não fazemos. E sabe o que é que está acontecendo? Nós estamos privando da bênção do Senhor vir sobre nossas vidas. Nós estamos privando de ser alcançado com as bênçãos do Senhor. Nós estamos privando que as bênçãos, seja ela em todas as áreas da sua vida, venha sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente fica questionando, mas por que eu ainda não alcancei? Está aqui a resposta. Porque é abundante em várias áreas, mas não tem executado, não tem exercido aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus me deu. Quantas vezes que a gente recebe o convite, recebe a oportunidade, sabe que está precisando e não faz, e inventa desculpa? Eu falo por mim mesmo. Mas toda vez que nós recebemos o convite, toda vez que nós vemos a necessidade, se nós formos pessoas abundantes de corpo e alma, e entregar ao Senhor aquilo que Ele mesmo nos deu, você pode ter certeza que você será uma pessoa próspera, você será uma pessoa que Deus vai te levantar, não é de nações. O clamor do nosso pastor Robson é que Deus vai levantar pessoas para liderar nações inteiras. Não é só uma igreja, é nações inteiras. Mas nós precisamos ser abundantes, pessoas que se entregam à obra do Senhor, pessoas que não ficam sabendo o que sei fazer e criticando o que faz. Eu faço melhor, mas na hora que chega para fazer não faz. Aleluias. Deus, Ele tem a sua maneira de falar com o seu povo. E Deus me trouxe aqui hoje porque Ele sabe o que precisa ser feito no meio da sua igreja. Ele sabe o que Ele quer. Ele está chamando o seu povo para entregar as bênçãos. Ele está alertando: olha, faça que eu vou fazer, faça que eu vou entregar. Pode levantar a mão que eu vou operar, pode abrir a boca que eu vou dar a ordem. Mas é preciso que nós nos disponhamos a fazer. É preciso que nós nos coloquemos de prontidão ao Senhor. Aí pode parecer que não tem nada a ver com como eu comecei a mensagem. Quando eu estava deitado naquela cama daquele hospital, eu falei assim: Senhor, o Senhor tem visto a minha vida diante do Senhor. Hoje não era para mim estar aqui, hoje era para mim estar lá em Bilbao. Eu falei aquele dia para o Senhor que era para mim ter ido para lá. E Deus sabe, irmãos, Deus não é homem que se esquece, não. Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele se lembra sim. Ele é um Deus que tem anotado detalhe por detalhe daquilo que você tem feito na presença dEle. Ele tem tomado nota de cada coisa, de cada esforço que você tem feito para estar na presença dEle. Deus tem tomado nota das vezes que você não queria vir, mas você vem contra a sua vontade. Deus tem tomado nota das vezes que você se levanta para vir, cansada, fadigada, mas vem. Deus tem tomado nota. Não é homem que tem anotado, não, é Deus que tem tomado nota. E sabe, eu falo isso com muita confiança. Eu me lembro que quando eu estava ali, eu sentia assim sobre mim, eu deitado naquela cama, eu senti uma nuvem sobre mim. Eu falei assim: meu Deus, eu sei que eu estou aqui acometido e tal, nem estou conseguindo falar, mas eu sinto aqui algo sobrenatural dentro deste lugar. Eu sinto aqui algo sobrenatural dentro deste ambiente. É desse jeito que vai acontecer. Daniel estava na cova dos leões, mas os leões não comeu Daniel. Muitos de nós já estivemos em situações que nós vimos o agir e a mão de Deus. E o que é que faz isso acontecer? O que é que nos dá essa condição de Deus usar de misericórdia para com nós nessas situações? É a nossa constância perante o Senhor, é a nossa firmeza perante o Senhor, nós estarmos constantes, porque na hora que chegar a cilada do adversário, Deus vai entrar com providência. Na hora que chegar a emboscada, a mentira, a acusação, Deus vai se levantar ao nosso favor. Mas precisamos que nós sejamos firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Aí o versículo conclui: sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Olha para você ver que lindo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ô igreja, cada momento que você vem aqui, igual nós tivemos aqui agora à noite, as nossas irmãs dirigindo o culto, os nossos levitas, pode parecer uma coisa repetida para mim, para você,
Pode parecer que é algo repetidamente, que fez na terça, que fez na quinta, que fez no domingo, que fez no sábado, mas não é. Presta atenção no que diz a palavra do Senhor: o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. O homem pode esquecer de pagar o salário para o funcionário, ou pagar mal pago, ou usar desperteza, e nem, muitas vezes não pagar o que deveria, o que merece. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Oh glória, eu falo isso com um coração alegre. O nosso Deus, Ele tem visto o seu esforço, Ele tem visto a sua firmeza, Ele tem visto a sua constância, Ele tem visto que você tem sido constante no propósito que você colocou de servir a Ele. E sabe o que eu tenho para te falar? O vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Pode o governo se esquecer das promessas que fizeram no passado, pode os políticos se esquecer, pode eu me esquecer de uma promessa que eu fiz ao meu filho. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 11: vós pais sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Deus. Deus, Ele sabe o que eu e você precisa. Deus sabe daquilo que você precisa lá dentro da sua casa. Deus sabe daquilo que você precisa lá fora, na rua onde você trabalha. Deus sabe daquilo que você precisa intimamente. Deus sabe de tudo. Deus conhece você do profundo da sua alma até cá fora. Deus conhece você do fio de cabelo até a ponta da unha. Deus sabe de tudo que você tem clamado a Ele, tem pedido a Ele. Deus sabe daquilo que você todos os dias tem apresentado a Ele. Ele sabe. Ele sabe. Mas sabe de uma coisa? Deus tem bem visto também a firmeza e a constância na presença dEle, na obra dEle, no trabalho da seara dEle. E nesta noite, eu quero que você fique com essa palavra: sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Não é preciso o pastor estar nomeando ninguém, não é preciso o pastor estar falando nada aqui em cima. E eu não vim aqui mandar boca para ninguém, não vim aqui fazer nada disso. Eu vim aqui para nós manter firme. Eu vim aqui te convidar para nós ser firmes, para você segurar na minha mão. Para você tiver uma causa impossível, fala comigo que eu vou orar com você. Se você tem uma situação que precisa ser resolvida, fala comigo que nós vamos orar junto, nós vamos entrar em oração junto. Como já tem acontecido com alguns irmãos aqui, que tem me chamado e nós temos orado, e Deus tem dado resposta. Quantas pessoas que nós nos temos. Isso é bom, igreja. É bom a gente fazer participante dessas coisas na vida dos nossos irmãos. E Deus tem nos chamado para isso. E se você tiver uma causa, eu quero convidar a igreja a ficar de pé nesta noite. E se você tiver uma causa nesta noite que é impossível, eu vou unir a minha fé com a sua fé. Nós vamos unir a nossa fé. E Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias nesta noite. Não é porque nós somos pessoas que estamos necessitadas, não. É por causa da nossa constância. Porque precisando, todo mundo está precisando de um milagre. Muitos aí fora estão precisando de milagre, e está sim, realmente. Mas sabe por que Deus faz? Deus faz uma seleção. Aqueles que for firmes e constantes, pode ter certeza. Pode ter certeza, irmão, você não vem na igreja sábado, domingo, terça e quinta, não. Não é em vão, não. Deus tem tomado nota de cada dia que você sai da sua casa e vem até aqui. Cada dia que você senta aí diante deste ecrã e assiste os cultos aqui, Deus tem tomado nota. Nós iremos orar nesta noite. Eu quero convidar o nosso pastor João Paulo, que estará dando continuidade no nosso culto nesta noite.